Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. O governo deve enviar primeira parte do projeto da reforma tributária para o Congresso no dia 9 de novembro, diz secretário da Previdência. Instabilidade climática compromete o andamento da safra de soja e produtores precisam replantar parte da área em Jaciara, Mato Grosso. Nos Estados Unidos, colheitadeiras voltam ao campo em Minnesota após neve e chuva que atingiram a região nos últimos dias. E ainda, apesar da expectativa de aumento na produção de café, cotações do grão sobem mais de 2% em uma semana na Bolsa de Nova York. Tem ainda as cotações, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Vice-presidente e diretor de mercado da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, que acompanha a comitiva internacional na Ásia e Arábia, nos enviou um vídeo para falar sobre como o setor recebeu a notícia da possibilidade de ampliação das exportações para a China. Acompanhe. Aguardamos com ansiosidade a habilitação de novas plantas, que pode acontecer, sim, dependendo das conversações que foram feitas de acordo com a ministra Tereza Cristina. Vamos com fé, trabalhando bastante para habilitar mais plantas e o Brasil poder colaborar com esse país em uma crise que agora vivencia com aumento de preços de alimentos, especialmente a carne de porco. Para mais detalhes desse cenário, a gente conversa agora com o Fernando Iglesias, analista das safras e mercado. Fernando, a perspectiva é que o preço do milho continue em alta aí pelas próximas semanas. Isso pode deixar as margens dos avicultores ainda mais apertadas? Boa tarde, bem-vindo. Primeiramente, boa tarde. Na verdade, em relação ao último bimestre, a gente sempre carrega algum otimismo em relação aos preços da carne de frango, do frango vivo, da carne suína, proteínas em geral, justamente pelo ápice do consumo. Então, mesmo que os preços do milho continuem em alta, isso acaba atenuando essa situação, essa perspectiva de boa demanda e movimento de alta dos preços. Isso aí pode chegar a afetar também suinocultores, pecuaristas? Para a suinocultura em geral, o saldo é bastante positivo em 2019. Para você ter ideia, comparando outubro com outubro, houve uma alta de 37% do preço do suíno vivo. Então isso já deixa uma margem satisfatória para a atividade, mesmo com essa alta dos preços do milho. Para os confinadores, o movimento ainda é mais satisfatório, tendo em vista que os preços do boi gordo têm explodido nos últimos 2 meses. Então a margem está bastante positiva. E mesmo com essa alta do custo de nutrição animal, o saldo ainda é muito positivo em 2019. E como é que o mercado está observando aí essa missão brasileira na Ásia? As expectativas aí são boas em relação à ampliação de mercado? Novamente é com muito otimismo. A crise da PSA na China continua descontrolada e essa é uma oportunidade que o mercado brasileiro vai carregar pelo menos até os próximos 2 anos aí de uma maneira bem positiva. O que a gente tem que analisar é esse acordo que pode acontecer entre Estados Unidos e China, pode levar a uma obrigatoriedade do mercado chinês em comprar commodities norte-americanas. Isso pode acabar freando um pouco os embarques brasileiros, mas de qualquer forma a oportunidade é grande, até porque o quadro na China é muito difícil. É muito complicado mesmo. Você acredita aí que pode haver uma abertura aí da carne processada? Sim, tem essa possibilidade, estão trabalhando para isso, né? A missão trabalha para que isso aconteça. Então, a expectativa é grande. Vamos ver se vamos ter novidades mais consistentes em relação a isso até o final do dia. Tinha essa expectativa que novas unidades fossem liberadas aí nessa sexta-feira. Até agora, ficamos no aguardo de novas notícias, né? E o mercado acompanhando isso atentamente, né? Ah, sem dúvida. Esse é o grande elemento para o mercado brasileiro de carnes aí nos próximos meses. Queria agradecer sua participação com a gente aqui no Mercado e Companhia e uma ótima tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde, bom final de semana. A instabilidade climática está causando transtornos na região sul de Mato Grosso. Lá em Jaciara, enquanto algumas lavouras de soja foram prejudicadas por chuvas de granizo, outras áreas estão sendo replantadas por causa da estiagem. Com o cultivo atrasado na região, muitos produtores estão preocupados com a janela da segunda safra de milho. E a gente vai agora até Cuiabá conversar com o Luiz Patrone, que tem mais informações. A gente quer saber, muita preocupação por aí, não é mesmo, Patrone? Boa tarde, bem-vindo. Pois é, Kelly, além de preocupação, prejuízos no bolso desses agricultores, né, que sofrem as consequências da chamada indústria a céu aberto, né? A agricultura, a gente sabe, o produtor sempre tem que estar de olho no campo e aguardando aí a maneira como São Pedro conduz aí o tempo, né? Ou seja, produtores vizinhos, propriedades tendo problemas distintos, né? Seja pela chuva de granizo que acabou aí prejudicando, comprometendo
parte das lavouras, seja pela estiagem prolongada que acabou aí também forçando a necessidade de replantio e, claro, os prejuízos advindos desse replantio. Quem acompanhou essa situação e registrou tudo foi o repórter Pedro Silvestre. Ele foi até a região de Jaciara, que fica aqui cerca de 150 quilômetros aqui de Cuiabá, e conta essa história pra gente. Vamos acompanhar na reportagem dele. É a segunda vez que o Murilo entra com as plantadeiras nessa área, depois de iniciar o cultivo dos 4.200 hectares de soja. As plantas recém-germinadas não resistiram à estiagem de 19 dias. Para não correr risco de perdas de produtividade, o agricultor decidiu replantar os 150 hectares comprometidos pela seca. O ideal é fazer, porque se a gente deixasse aqui esse soja, e lá na frente ia colher lá 40, 35, 40 sacos, colhendo isso aí você não paga o custo, porque o custo seria praticamente o mesmo de toda a lavoura. Vai ser em torno de uns R$300 por hectare, vamos gastar mais aqui. Só que para alcançar as médias desejadas nesse talhão, o Murilo vai precisar de uma ajuda de São Pedro. As chuvas que permanecem escassas na região precisam se estabilizar. Começou a chuva em setembro, atrasou um pouquinho, começou a chover, parecia que ia firmar, que ia começar a chover bem, de repente cortou, mas estamos na expectativa aí para ver, ninguém sabe como é que vai ser para frente, né? Na propriedade vizinha, o maior prejuízo foi causado por uma chuva de granizo, que destruiu parte da lavoura. Não vai ser necessário fazer o replantio nessas áreas, mas o prejuízo é certo já, vai ter. A gente estima aí uma quebra aí de uns 4, 5 sacos. A minha área onde eu plantei por primeiro aqui, tive sorte que veio uma chuva que pegou bem em cima aqui, ó. Meu vizinho está replantando e foi manchado. Quem teve sorte de pegar essas manchas, essas chuvas, né, essas pancadas, acabou que está saindo bem o soja, né? Mas quem não teve essa sorte está replantando. O presidente do Sindicato Rural afirma que apenas 30% das lavouras de soja foram cultivadas em Jaciara. Segundo ele, os trabalhos estão bem atrasados em relação ao mesmo período do ano passado. E a lentidão já causa insegurança com a janela da segunda safra. O pessoal do algodão mesmo, tem gente que nem plantou soja precoce por motivo de não chover em setembro, né? E optou por fazer safra normal de algodão. A safrinha toda ela tem uma data de plantio a ser terminada. Então, se a gente não semear a soja dentro do período, praticamente o produtor corre um risco maior em semear a segunda safra, que é o milho, praticamente correndo um risco maior. Muito bem, Kelly. Essa situação registrada, né, pelo Pedro Silvestre na reportagem mostra como muitas vezes a gente fala de números aqui, né, mostrando como está o plantio em todo o estado. A gente vê avanços aí bastante significativos, mas é claro que um estado tão grande é feito de situações também como essas que a gente registrou, né? Ou seja, muitos produtores enfrentam esse tipo de problema, estão tendo que gastar mais para poder replantar as lavouras atingidas aí pela seca, né? Então, fica esse registro desse caso e a preocupação, como bem disse ali os produtores e o próprio presidente do Sindicato Rural de Jaciara, né? Todo mundo fazendo as contas nessa safra ali naquela região e também pensando, é claro, na janela do milho safrinha para ver se não compromete aí a segunda safra, Kelly. Apesar da expectativa de aumento na produção de café por conta da bienalidade positiva, as cotações do grão subiram mais de 2% em uma semana na Bolsa de Nova York, de olho no clima no Brasil. Para fazer um balanço dessa semana, a gente conversa com o analista de mercado da FC Stone, Fernando Maximiliano, que conta para a gente por que essa alta, se o mercado considera que a safra brasileira vai ser grande. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui no canal Rural de novo. Então, a gente viu uma recuperação aí, se a gente for considerar até a cotação do momento, hoje até acima de 2%, considerando o fechamento da sexta-feira do dia 18. Então, mas esse comportamento, ele está sendo resultado principalmente de fatores técnicos, Kelly. E em termos de fundamentos, a gente não tem muita novidade. Claro que o desenrolar do início dessa safra 2021 que está acontecendo no Brasil, a gente teve a florada e agora o desenvolvimento inicial aí dos frutos é importantíssimo, principalmente o clima. Mas essa semana a gente teve uma predominância dos fatores técnicos. E esse risco de granizo aí nas lavouras de café no sul de Minas, podem estimular as cotações nos próximos dias? Então, a gente ouviu alguns relatos de granizo
em regiões produtoras, mas até o momento espera-se que isso foi localizado na realidade, né? Não tem uma expectativa que houve danos severos à produção. E assim, se houver um dano muito severo, o mercado pode assustar um pouco, mas não é esperado que aconteça isso. E assim, a gente tem que acompanhar a previsão do tempo, ela é importantíssima, para poder entender o que pode acontecer. E como é que estão aí os preços negociados aqui no mercado físico? Então, o mercado físico ele reage ao comportamento da Bolsa de Nova York, principalmente, né? Então, a gente viu que nessas últimas semanas ele veio pressionado, ele recuperou essa última semana um pouquinho por conta dessa recuperação lá em Nova York, mas ainda os volumes são considerados pequenos, o produtor ainda está um pouco preocupado com a questão dos preços e todos esses fatores. Eu quero também elencar uma coisa, Kelly, que a gente tem que lembrar que o principal fator, se a gente observar essa última semana, foi a queda do dólar. O dólar, na sexta-feira, dia 18, estava cotado a 4,11. Hoje a gente vê dólar sendo comercializado aí a R$4. Então, essa recuperação do real foi o principais motivos que deu esse suporte. Queria agradecer sua participação com a gente aqui. Uma ótima tarde. Volte mais vezes. Muito obrigado. Então, uma ótima tarde. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.